Imagina você ser criador de conteúdo e ter que viver em trânsito, viajando de um lugar para o outro. E aí, como é que faz com questão de equipamento, com questão de peso na bagagem? Como é que a gente administra aí essa vida de andarilho pelo mundo e criador de conteúdo de YouTube? No papo de hoje eu quero falar uma coisa que não tem com o assunto prometido no vídeo anterior, que era mostrar o que eu vou colocar na mala. Eu estou prestes a viajar novamente para um novo contrato. Eu vou para um navio de cruzeiro trabalhar e aí vou explorar um pouco mais de outros lugares do mundo. Eu ainda vou fazer esse vídeo, mas eu resolvi falar sobre uma coisa que eu sempre gostaria de ter dito antes, que era questão de criação de conteúdo, que é basicamente o que eu levo para filmar, gravar, editar e fazer aí esse canal crescer. E já peço aí o seu like e a sua inscrição. Se você já é inscrito, comenta aí quais são as suas dúvidas em relação à câmera, celular, computador. Bom, eu sempre quis dizer sobre o meu setup que eu uso nas minhas viagens, porque foi algo que eu consegui comprar graças ao meu outro canal. Quem não sabe, tem na minha bio aqui no YouTube e vocês podem dar uma olhada, é o Cara da Ótica. O outro canal que eu tenho no YouTube é um canal maior do que esse aqui, mas recentemente eu tenho dado uma pausa nos conteúdos de lá, porque agora eu tô nessa vida de ficar viajando de navio de um lado para o outro e tô focando em fazer conteúdos sobre os lugares que eu visito e da minha vida de tripulante de navio de cruzeiro. E assim, já adianto que não foi um equipamento assim muito barato para mim, porque eu sou um criador de conteúdo iniciante ainda. Eu me considero iniciante. E por que eu me considero iniciante? Porque os equipamentos que eu uso já são equipamentos intermediários, né? Digamos assim, é o classe média baixa. Então, eu não sou nem classe média baixa ainda. Mas a galera que costuma começar um canal no YouTube começa com celular, como eu também comecei. Eu comecei com um celularzinho Motorola, um Motorola G5, se eu não me engano, eu acho que é esse o nome. Mas o que eu posso dizer desse meu setup é basicamente isso. É uma Osmo Action 5 e um tablet da Samsung. Eu já vou entrar em mais detalhes, né? E também, questão de captação de áudio, eu uso um microfone da DJI, que é a mesma fabricante da minha câmera. Então, ela se integra aí, então a gente pode ter mais facilidade, carregar menos peso, que é a minha real intenção. E eu confesso que, nossa, eu tenho investido mais no minimalismo atualmente. Depois que eu comecei a trabalhar em navio de cruzeiro, eu percebi que a gente tem que viajar leve, só com o essencial. E esse essencial, ele tem que ser o mais eficiente possível. Então, se por acaso surgir uma nova câmera, já vai surgir a vontade de trocar. Eu não ia comprar mais uma câmera para ficar com duas no meu estoque. Eu ia, na verdade, trocar, vender uma para comprar uma que é melhor. Porque a gente precisa administrar peso. Peso é muito valioso. Então, a gente vai para um contrato, a empresa até paga para a gente despachar as malas. A gente tem direito a 2 malas grandes, cada uma com 23 quilos. Mas eu não recomendo que você leve 2 malas. E se você levar uma mala, se essa mala ultrapassar 1 quilo ou meia grama do peso permitido, você vai ter que desembolsar do seu bolso, né? No caso, eu vou ter que desembolsar do meu bolso um valor aí a mais para poder entrar no avião com a mala. Então, o primeiro item do meu setup de viagem para a criação de conteúdo é a Osmo Action 5. Então, é uma câmera de ação. Muita gente fala, poxa, mas câmera de ação para você gravar por aí? Então, tem sido uma tendência muito forte no mercado hoje você ter uma câmera de ação para os seus vlogs diários. Então, para esse tipo de atividade, você filmar as coisas enquanto anda ou enquanto conversa com alguém, isso aqui é a coisa mais discreta e mais eficiente que você pode ter na sua vida. Antigamente, quem tinha canal no YouTube, fazia vlogs de viagem, às vezes carregava aquelas câmeras gigantes de DSLR com telinha que abria e virava para você poder fazer selfie. Tinham pessoas que eram ainda mais obcecadas com isso e adquiriam lentes para essas câmeras, que eram lentes grandes assim, uns troços, uns trambolhos assim, muito difíceis de carregar. E muitas das vezes você tinha que ter uma mochila específica só para carregar esses equipamentos. E no mundo de hoje, gente, 2026, não dá mais para a gente ficar carregando peso.
de um lado para o outro. Ainda mais na minha função, que eu sou uma pessoa dinâmica, eu não tenho paciência nem costas para ficar carregando peso por aí. Então, a melhor coisa que você pode fazer por você na sua vida é comprar uma câmera de ação. Pode ser a GoPro, pode ser a DJI, pode ser a Caso. Tem até uma nova agora nos Estados Unidos que é uma marca chamada Extra, que é XTRA, a nomenclatura. Então, isso aqui é super discreto, inclusive para quem mora no Rio de Janeiro. Eu sou carioca e eu sou muito escaldado. Eu tenho muita neurose com o fato de ser roubado, o fato de ser furtado, enfim. A melhor coisa para o Rio de Janeiro é uma câmera de ação também, porque vocês podem ver aqui, ela já é uma câmera pequena e leve. Então, se eu tiro ela do tripé, ela fica mais discreta ainda. Essa aqui é a minha mão, a palma da minha mão, ela cabe dentro da palma da minha mão. Então, eu seguro ela assim, bem discreto, e inclusive ela tem um recurso que se chama travamento de horizonte. Eu acho que essa é a tradução certa. Porque você pode virar a câmera de cabeça para baixo, que ela vai manter o relevo alinhado, ela vai manter o horizonte alinhado. Então você pode ir sacudir essa câmera, que ela tem a estabilização dela, e aí ela vai manter tudo retinho. E você pode até segurar ela assim na posição vertical, que ela vai continuar filmando na horizontal, que para mim, para esse formato aqui do YouTube, né, que é o 16:9, é perfeito. E outro motivo de ter uma câmera pequena, discreta e leve é o fato de você não precisar usar o seu celular. Esse que está me filmando agora aqui é o meu celular de viagem. O celular, quando ele está livre da função de ser uma câmera, você acaba deixando o celular para a função de assistente, porque quando você está viajando, você tem que administrar outra coisa muito importante, que é bateria. E o seu celular precisa ter bateria na hora que você precisa. Se você precisar realizar um pagamento, se você precisar fazer uma consulta no Google Maps ou em algum outro aplicativo, imagina que você está na Ásia e você não entende nada de chinês, não entende nada de japonês, nada de coreano, você vai acessar o serviço de tradução para poder aí se guiar no mundo. Então, o celular ele tem a função de assistente, principalmente se você estiver sozinho. Você pode até gravar alguma coisinha, porque existe uma característica nas câmeras de ação que é o seguinte: você não consegue focalizar coisas muito perto da lente. É diferente de um celular, de uma câmera antiga, daquelas grandes que fotógrafo usa. Quando você tem essa variação de foco, isso se torna muito útil. Nas câmeras de ação, não existe variação de foco. A DJI até lançou uma nova câmera chamada DJI 6, a Osmo Action 6, que ela tem uma pequena variação de foco, mas você tem que... essa diferença não é muito grande, você tem que comprar também uma lente extra para colocar aqui, uma lente pequenininha, mas acaba aumentando o tamanho da câmera. Eu acho que todo o conjunto fica mais fragilizado, então acho que a Osmo Action 5 para mim foi perfeita já nesse quesito. Se eu quiser filmar alguma coisa assim de perto, na minha necessidade, são poucas as situações em que eu vou precisar focalizar alguma coisa assim de pertinho, então eu uso o celular mesmo. E depois na edição eu coloco lá aquele vídeo que eu filmei com o celular na parte que eu preciso na linha de edição do software. Outro item é o tripézinho, né? Como vocês já viram, né? Essa câmera ela tem essa facilidade de ser magnética e ela tem umas garrinhas também que você aperta aqui e ele solta, mas ele continua preso porque tem um ímã aqui, né? Então você pode tirar e colocar com muita facilidade, não precisa ficar desatarrachando esse parafusinho aqui toda hora. E o tripézinho, cara, é aquela coisa, ele é um tripé pequeno e compacto, porque você quando está viajando de um lado para o outro, cada grama importa. Então, um tripézinho muito compacto, ele também, ó, ele tem o comprimento certinho da minha mão, então ele esconde aí 90% do tripé, fica só sobrando aqui uma pontinha. Então eu consigo aí ter mobilidade, agilidade e se eu quiser ter um pau de selfie, ele estiga também. Esse tripézinho aqui é da Ulanzi e é muito versátil e ele é muito resistente, ele não estraga se você jogar ele na água, então você pode levar ele para onde você quiser e ele cabe até naquelas mochilas de peito, né, que a gente carrega aqui agora. E ó, eu viro aqui um pouquinho e pronto, já tem um pouco mais de distância focal, então não vou ter problema do meu rosto ficar embaçado se eu chegar muito perto. Então boto aqui ele mais distante da minha cara e aí eu vou ter uma visão panorâmica, uma visão maior do lugar que eu tô e eu consigo mostrar mais coisas
para as pessoas que assistem o vídeo. Outro item perfeito para o meu setup é o microfone. Esse microfone que eu estou usando aqui, ó, é o DJI Mic Mini. O DJI Mic Mini, ele tem um receptor para o celular, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, e ele se conecta com o microfone. A princípio foi o que eu disse anteriormente. Eu não uso muito o celular para os meus vlogs, para as minhas gravações. Eu acho o receptor do Mic Mini algo muito grande e muito desajeitado. Então eu só uso nas poucas vezes que eu vou gravar alguma coisa no celular. Aí eu deixo ele ali plugado no celular para se comunicar com o microfone. Esse microfone até consegue ser conectado via Bluetooth com o celular. Então eu não preciso do receptor, mas o receptor ele me oferece uma qualidade de áudio muito maior do que se fosse ligar diretamente via Bluetooth no celular. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, Pedro, e a câmera? Bom, a câmera, como é da mesma marca que o microfone, ela não precisa do receptor. Ela tem uma conexão Bluetooth que é melhor do que a conexão Bluetooth do celular. Então a DJI permite você conectar esse microfone aqui direto à câmera, sem uso de receptor nenhum, com redução de ruído, com a melhor qualidade de áudio. Então, elimina mais uma coisa que eu preciso carregar na rua, vocês me entendem? Tem pessoas que até usam uma câmera de ação e com algum tipo de microfone, mas eles têm que abrir aqui a portinha lateral, plugar alguma coisa na USB-C da câmera para poder receber o sinal do microfone. Se eu precisar fazer isso, aí isso já é um deal breaker, como as pessoas chamam. Já é algo que eu acho muito antiquado. Como eu disse, eu sou carioca, eu preciso de agilidade, eu preciso assim ir pro corre e me virar sozinho, não precisar depender de ficar monitorando alguma coisa, se alguma coisa vai cair no chão, se alguém vai esbarrar. Então o fato de não precisar usar o receptor do microfone na câmera é uma coisa ótima para mim. E vou falar, eu às vezes nem uso o microfone, eu uso só a câmera, porque a câmera ela tem uma captação de áudio muito boa. A captação de áudio dela já é excelente. Inclusive, você pode escolher dentro da câmera captar o seu áudio com redução de ruído. Então, se você estiver num lugar barulhento, ela vai dar mais prioridade à voz que está indo na direção dela. Então, já é um plus. Eu uso o microfone mais como refinamento. Por exemplo, se eu entro em alguma área com música muito alta, por exemplo, isso já me salvou várias vezes. O microfone, ele tem uma redução de ruído ainda maior do que a redução de ruído da câmera. Então eu consigo abafar essa música quase que ao máximo. E aí eu posso falar com as pessoas, posso mostrar os lugares sem ouvir muito daquele ruído da música. Por que isso? Porque músicas tocando ao fundo do seu vídeo podem te dar problemas de direitos autorais com seu vídeo. Então, se você tem um canal monetizado, muito provavelmente o seu vídeo pode sofrer um strike, digamos assim, ou simplesmente ele não vai monetizar. Ele vai ficar lá, não vai te trazer prejuízo nenhum, mas o vídeo, aquele vídeo em específico, não vai te render dinheiro. Como no meu outro canal do Cara da Ótica, é um canal monetizado, eu já fiz essa experiência. Eu coloquei uma cena que eu tava com a música de fundo atrás de mim, e aí aquele vídeo foi reconhecido. O YouTube reconheceu que existia uma música, e aí aquele vídeo não foi monetizado, e eu futuramente acabei deletando e fazendo outro vídeo. Então, só para vocês terem cuidado se vocês tiverem interesse em adquirir esse microfone, é excelente para esse tipo de situação. Outro equipamento que eu uso muito nas minhas viagens é um computador. Mas eu ainda vou dizer que tipo de computador, porque o computador tradicional, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um notebook. Não é um notebook gamer, não é um notebook com uma alta capacidade de processamento, ele nem tem uma placa de vídeo. Mas, para mim, que eu só faço edições de vídeo e, eventualmente, alguma edição de foto, o notebook que eu tenho é ótimo para mim. Ele serve. Já se eu quiser fazer alguma coisa mais pesada, eu não vou conseguir. Mas, de qualquer maneira, se ele pudesse me entregar uma capacidade de processamento maior, mesmo assim ele ainda é muito pesado. Isso aqui já é algo muito fininho. As pessoas consideram esse notebook já fino. Ele tem uma espessura decente, ainda tem modelos mais finos que esse. Ele é um Galaxy Book com um Intel i5 da 11ª geração. É um notebook bom, eu acho ele resistente, ele já está aí há quase, 5 anos, 6 anos comigo, e ele atende bem.
para minha necessidade, que é basicamente navegar na internet e editar alguns vídeos. Mas ele é pesado, então eu não gosto de levar ele nas minhas viagens. Isso aqui pesa quase 3 quilos, gente. É muito pesado para carregar isso na mochila o tempo todo. Então o que eu fiz? Graças aos meus seguidores lá do Cara da Ótica, lá do outro canal, eu consegui comprar o Samsung Tab S9 Plus. Esse aqui ainda é um tablet aí que já tem 2 anos de idade, acho que é isso, porque a Samsung já lançou o S11. Esse aqui, ele é o Galaxy Tab S9 Plus, que ele tem aí 12 GB de memória, tem memória pra caramba, eu consigo rodar edição de vídeo aqui em 4K nele tranquilamente, e é um tablet assim, que eu uso para tudo. Eu acabo usando às vezes mais o tablet do que o computador com Windows. Ele é um Android, ele tem um processador, acho que da 2ª geração do Snapdragon, é um Snapdragon 8, e ele é exatamente um notebook. Inclusive eu posso arrancar o teclado dele, se eu não quiser usar o teclado, usar só o tablet, eu boto o teclado na mochila e uso só o tablet. E ele é magnético, ele se encaixa perfeitamente. Isso aqui é uma ferramenta de ouro para mim, porque ele é mais leve do que um notebook, e eu consigo fazer as minhas edições quando eu estou no navio, eu posso colocar ele dentro da mochila, eu vou para um café em algum porto aí do mundo afora, faço uma ediçãozinha lá, termino e volto para o navio. Então, basicamente, é o que eu uso para edição, rede social e tudo mais. E o último item da lista é essa bolsa aqui, que lá fora eles chamam de crossbag, né? Crossbag é uma bolsa só para itens essenciais que você carrega ou aqui na frente, cruzado no seu peito, ou aqui atrás. Mas é uma bolsa que ela tem um tamanho menor do que uma mochila tradicional. Nas coisas que eu vou colocar na minha mala, eu tenho 3 mochilas. Uma é a mochila que eu vou carregar tudo, até um casaco, uma roupa extra nas costas, que eu vou levar comigo dentro do avião. E a outra é a mochila que eu vou carregar coisas de praia. Carregar uma toalha molhada, carregar alguns itens, coisas que não cabem nessa mochila quando for sair, então cabe nessa 2ª mochila. Essa aqui é para quando eu for dar uns passeios aí do lado de fora do porto e eu precisar levar só o essencial, que é o quê? A minha câmera, se eu não estiver filmando, eu vou levar muito provavelmente o microfone também, e o carregador e um power bank, fora os documentos. Isso aqui é outra coisa que o carioca precisa usar no exterior, porque a gente não consegue separar da mente que a gente saiu do Rio de Janeiro. Então, o carioca, quando vai para o exterior, ele acha que ainda está no Rio de Janeiro. Então, tem aquela questão dos pickpockets. Na Europa tem uma galera que gosta, né, de realizar uns furtos ainda, não se engane, mas isso aqui é um item de segurança também, não só mera necessidade. Porque você coloca aqui, seus documentos importantes, você pode botar aqui na frente para ficar de mais fácil acesso, ou de repente aqui atrás, ou aqui na parte de trás, por dentro tem outro bolso, e aí você carrega aqui na frente. Então, se alguém quiser colocar a mão aqui, você vai ver que tem alguém querendo colocar a mão aqui. Principalmente se você anda de metrô, aí em Paris, na Itália, é bom ter essa bolsa, porque às vezes vão umas pessoas lá e tentam abrir para tirar alguma coisa de dentro. Ah, não, ainda não chegou no último item não. O último item que eu tô deixando por último é o celular. Esse eu não vou nem mostrar porque eu tô com um pouco de vergonha, mas esse celular já vai fazer quase 7 anos, eu acho que 6 anos, que eu tenho. É um antigo Galaxy S20 FE. Eu raramente faço algum tipo de edição nele. Eu fazia mais edições com mais intensidade lá aí uns 3, 4 anos atrás, pouco tempo depois que eu comprei ele, porque eu fazia muito vídeo curto. Então assim, para vídeos curtos, ele é muito eficiente, eu gosto muito dele. E é um celular que, assim, a Samsung lançou esse celular, eles acertaram muito, porque ele tem um ótimo processador. Na época, ele tinha aí uma quantidade de memória boa para a época. Hoje, ele já sofre um pouquinho, mas ele é um celular que trava muito pouco. Ele só trava quando realmente eu faço uma edição de vídeo longo, e aí coloco muitos efeitos, muitas camadas, e aí realmente ele não aguenta e esquenta. Então tá chegando a hora de comprar um celular novo. Tô pensando até se de repente eu compro um iPhone, porque muitas pessoas falam coisas boas do iPhone, mas provavelmente eu vou ficar na Samsung porque a maioria das coisas que eu tenho aqui
está dentro do ecossistema da Samsung e a Samsung tem me atendido muito bem. Eu não tenho gastado dinheiro extra com aplicativos ou ferramentas de edição, então para o que eu faço tá ótimo. Nada muito profissional, só o suficiente para entreter o público, mas tá aí, é o último item de verdade da lista, que é o celularzinho. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, fazendo o top 5 ou top 6 dos equipamentos que eu uso, porque praticidade, leveza e dinamismo é algo muito importante para mim. Então eu não posso ter muitas coisas, carregar muita coisa junto comigo, porque eu acabo me embolando e aí eu não consigo nem gravar e editar um vídeo direito. É uma coisa muito importante na cabeça do viajante é que ele precisa ter tranquilidade. Então se você tem muita coisa, é mais difícil de ter essa tranquilidade e é mais difícil de produzir. Então vou ficando por aqui. Não se esqueçam que vai vir o próximo vídeo, talvez depois que eu terminar de editar esse vídeo aqui, eu devo fazer a minha mala e a gente vai conversar mais sobre a questão da bagagem. Eu vou explicar melhor essa coisa da empresa pagar a passagem e também os excessos, né? Eles pagam também as malas que você precisa e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Tô ficando por aqui. Um abraço.